Meus irmãos, a paz do Senhor e uma boa noite para vocês, né? Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus e eu já quero começar deixando uma palavra aos nossos corações que se encontra no Salmo 105 que diz: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhes salmos, falai de todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos estão em toda a terra. Então aqui nós vimos que aqueles que buscam a face do Senhor, continuamente eles precisam ter os seus corações alegres. E não há coisa melhor do que quando nós buscamos a face de Deus. Nós somos renovados. Oremos, Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento nós estamos aqui, Senhor, para concluir mais uma aula, Senhor Deus, acerca da Tua poderosa palavra. Senhor, nos ajude a compreender as Escrituras. Fala, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos continuar aqui na aula sobre Cristologia, na aula de número 3, que nós não conseguimos concluir, tá? Vocês podem abrir aí, ok? Na terceira aula, a doutrina de Jesus Cristo, que nós chamamos de Cristologia. Lembrando que nós estamos estudando sobre a Trindade, certo? E nós sabemos que ela é composta por 3 pessoas com a mesma substância que a do Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Nós já estudamos o Pai, que ele é a própria teologia, o estudo do Pai. Estudamos também, aliás, vamos estudar agora a segunda pessoa, Cristologia, o Filho, o Cristo, e a terceira, né, que é o Espírito Santo, que recebe o nome de pneumatologia, né? O estudo das obras do Espírito Santo, certo? E nessa noite nós vamos concluir aqui a doutrina da Cristologia, o estudo aprofundado, né, em relação à segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, Jesus, certo? Vamos estudar os atributos dele, não somente como Deus, não somente como homem, aliás, mas estudaremos aqui os atributos de Jesus, tanto ele sendo como Deus, quanto ele sendo como homem. Revisando aqui, nós vemos na página 70, certo? Os nomes e os títulos de Jesus Cristo. Nós sabemos que se nós fôssemos designar todos os nomes de Jesus, né, nós passaríamos a noite toda, porque o seu nome é excelente, tal como as suas obras, as suas maravilhas, tudo aquilo que ele faz. Então, tudo isso faz com que os nomes atribuídos a Jesus sejam vários, infinitos. Por isso que aqui ele resumiu, né, nos dando aqui alguns nomes. E antes de nós falarmos, relembrarmos dele, nós precisamos saber que o nome Jesus Cristo, certo? Esse nome completo, ele se compõe do nome próprio Jesus, certo? Ele não é o nome hebraico, ok? E do título Cristo, certo? Cristo é um título que significa ungido, certo? Então se fez essa junção aí, ok? De Jesus, o nome próprio, né? Assim entendido no português, e juntamente acrescentado do título Cristo, que era uma designação de Jesus como sendo ungido de Deus, né? Aquele que as Escrituras
estavam falando. Então está aí, né? Ele é entendido, falado muitas vezes como Cristo, como o Senhor, certo? E além desses, existem vários outros nomes que Jesus recebeu. Perdão, irmãos, estou meio ruim da garganta ainda. Como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o renovo, né? Então, são vários os nomes de Jesus, Senhor dos senhores, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos aqui um vídeo rapidinho onde ele nos fala sobre os nomes de Jesus. E ele será chamado advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de Saron, alfa e ômega, videira verdadeira, Messias, mestre, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o verbo, pedra angular, salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o todo-poderoso, Pai eterno, leão da tribo de Judá, o eu sou, Rei dos reis, Príncipe da paz, noivo, Filho unigênito, maravilhoso conselheiro, Emanuel, Filho do homem, a aurora do dia, o Amém, Rei dos judeus, profeta, redentor, âncora, brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia! Glória a Deus. Então, esses são um dos vários nomes, né, de Jesus. E é por isso que o louvor, ele diz, olha, Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E ele será chamado advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, então, irmãos, pastor e o nome bispo de das almas. Jesus é maravilhoso. Maior que tudo ele Maior que tudo ele é. Então, antes de nós estarmos estudando apenas um estudo bíblico, nós estamos relembrando o nome de Jesus, esse nome maravilhoso, esse nome que tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Vamos aqui continuar relembrando acerca da eternidade de Cristo na página 73. Nós sabemos que Ele é antes de todas as coisas, certo? Ele é eterno, certo? Ele já existia, não é verdade? Ele disse, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então esse eu sou aí já nos indica que Jesus já era, né, já existia antes mesmo de Abraão ter existido, lá em João capítulo 8, verso 58. Então, ele é antes de todas as coisas, Colossenses 1,17. Se vocês quiserem acompanhar aí, vocês podem consultar aí na Bíblia, ok? Vou ver se eu acho aqui rapidinho. Colossenses, capítulo 1, verso 17, nos diz da seguinte forma, a respeito da eternidade de Jesus.
e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, todas as coisas foram criadas por ele. Por isso que a palavra diz, né, que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, certo? Então já sabemos que Jesus é eterno, ele é eterno, certo? Também para confirmar a respeito da eternidade de Cristo, lá no Salmo 46, versos 6 e 7 nos diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Então está aí, né? Quando ele fala, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, ele aqui nos indica a eternidade de Jesus, certo? Cristo, Página 74, Cristo eterno, Pai da eternidade, Isaías 9, verso 6, certo? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, Malaquias capítulo 5, verso 2. Cristo, agora a respeito de Jesus ser o mesmo, Cristo é o mesmo. O Novo Testamento diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essas três dimensões, passado, presente e futuro, elas indicam, revelam a eternidade de Jesus, né? Passado, presente e futuro. Ele, como sendo Deus, ele controla o tempo, mas ele também está fora do tempo, certo? Por isso que ele tem todo o controle do tempo que nós aqui vivemos. Por quê? Porque ele está fora do tempo. Ele é atemporal, ok? Daí nós entendemos a sua eternidade, ok? Continuando aqui, ele diz que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, tanto visíveis como invisíveis, sejam os tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ok? A respeito da humanidade de Jesus, Página 74 ainda, irmãos. Aqui nos diz se Jesus foi ou não foi homem, apesar de ele ser Deus. Alguns erram dizendo que Deus, que Jesus, quando encarnou e veio ao mundo, ele era 50% homem e 50% Deus, mas não, né? Isso não tem referência bíblica, porque ele foi 100% homem e 100% Deus, ok? Sua natureza, assim como ela foi completa em termos de divindade, também ela foi completa em termos de humanidade. Ele veio como sendo homem completo, sentindo as mesmas dores que nós, tendo as mesmas enfermidades a que o corpo humano está exposto, ok? Não tem essa de que Jesus não podia, o seu corpo, né? Ele não era igual ao nosso, ele era sim, né? Ele era sim, ok? Então ele era, Hebreus 2,14 diz, e visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele era necessário que alguém feito de carne e sangue, né, pudesse pagar os nossos pecados, estivesse no mesmo nível, não em termos de santidade como nós, mas no mesmo nível em termos de carne humana, de gênero humano, certo? Então ele estava, né, ele tinha
essa característica, certo? Ele se pôs nesse lugar para que tudo acontecesse conforme era necessário, a fim de que os nossos pecados fossem perdoados e assim nós tivéssemos direito à vida eterna. A respeito do corpo de Cristo, Jesus não tinha somente corpo, ok? O homem ele é feito de, ele tem 3 dimensões: corpo, alma e espírito, ok? Assim Jesus, como nós acabamos de falar a respeito da sua humanidade, que ele também era 100% homem, além de ser 100% Deus, ele também, né, tinha um corpo, né, esse corpo material, ele tinha alma, que é a sede das emoções. Nós vemos alguns momentos Jesus expressando suas emoções, tanto de indignação, quanto de, perdão, irmãos, quanto de tristeza, quanto de solidão, né? Então Jesus também tinha essas 3 coisas: corpo, alma e espírito, o próprio espírito que nós temos, ok? A respeito desse espírito, que quando o corpo material ele se extingue e morre, o espírito volta para Deus, ok? Aí, então ele tinha esse corpo material, alma, né? Está lá em Isaías 53. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, referência à alma de Jesus, certo? Ele tinha enfermidade, dores, experimentava necessidades básicas do ser humano. Espírito de Cristo, agora esse espírito aqui, irmãos, não é se referindo ao espírito humano do Senhor Jesus, ok? Diz respeito a um dos nomes do Espírito Santo, certo? Olha aqui, ao entregar o seu espírito ao Pai, Jesus cumpriu sua missão aqui na terra. Quando isso aconteceu, ele fisicamente estava morto, seu corpo material físico. O seu espírito voltou para Deus, assim como nós também voltará um dia, sendo mortificado na verdade na carne. Ele morreu na carne, né? Mas o seu espírito estava vivo, assim como nós, ok? Quando nos batizamos e fazemos o ato da imersão, né? Mergulhar nas águas, e quando nós subimos, né? Ascendimos, ocorre a ascensão ali das águas, o nosso corpo já está morto para o pecado. E ali nós estamos vivos para Deus. Então ele tinha essas 3 coisas sim. Tudo isso foi possível porque, como homem, ele tornou semelhante a nós, possuindo corpo, alma e espírito. Então, a partir do momento que Jesus se torna homem, ele se torna igual a um de nós, ok? Portanto, possuindo aí essas 3 dimensões também, certo? Jesus aí, o Deus homem, ok? Ao andar na terra, Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Está errado aí o conceito dos 50% homem e 50% Deus, ok? Se fosse dessa forma, nós não víamos completude, né? Em Jesus como sendo Deus nem como sendo homem, porque um homem, a designação dele como Deus, ele teria que ser o 100% Deus, e para ser o homem por completo também teria que ser 100% homem, certo? Então por isso que esse pensamento, essa ideia que muitas vezes nós temos quando não estudamos a palavra, não estamos por dentro do assunto, nós erramos achando que é isso, ok? Então, um dia também eu pensava dessa forma, mas quando nós conhecemos a Bíblia, estudamos a profundo, né? Nós vamos conhecendo aí as verdades bíblicas. E aí, irmãos, bom, a respeito de Jesus,
quando ele se humaniza, ele não deixa de ser Deus, certo? Porque os seus atributos exclusivos de deidade, ou seja, de ser Deus, eles continuam sendo manifestos por ele entre os homens, ok? Então, no momento que ele era homem ali, mas as suas obras, suas maravilhas, suas ações, todas elas expressavam, demonstravam visivelmente o seu lado divino, a sua deidade, certo? E aí, irmãos, nós vemos várias doutrinas errôneas, erradas a respeito da cristologia. Os gnósticos, eles afirmavam que Cristo tinha um corpo real, mas negavam que fosse material. E ensinavam uma cristologia dualista, pelo qual, olha aqui, os gnósticos, Cristo teria entrado em Jesus no momento do batismo e abandonado a ele pouco antes da sua morte, ok? A doutrina aqui é totalmente errada, certo? Outra, eles também não confessam que Jesus veio em carne como homem, certo? E aí, esses gnósticos são anticristos, certo? São aqueles que pregam contra Cristo divino, como Cristo homem, ok? Então, são doutrinas errôneas, erradas. Eles afirmavam também que não era possível conhecer a existência e a natureza divina, ok? Coisa que nós conhecemos através da palavra de Deus. Não há outro meio, não há profecia maior para se conhecer a existência de Deus, a não ser pelas Escrituras e pelas experiências diárias que nós temos com Deus, que nós temos no momento da nossa caminhada, ok? Aí temos os agnósticos. Os gnósticos até acreditavam em Deus, mas os agnósticos aqui, ó, não, certo? A diferença aí de gnósticos para agnóstico é o acréscimo do A. Então, toda vez que há aqui acréscimo do A, significa não, né? Ou seja, não crença, assim como também na palavra teísmo, a crença em Deus, e quando se refere a ateísmo, a não crença em Deus, certo? O emprego desse A faz uma diferença. Os agnósticos procuravam negar a Deus e a sua existência, dizendo que não se pode conhecê-lo. Ensinavam que a mente humana não podia conhecer a realidade. Negavam, pois, a Deus o sacrifício redentor de Jesus pela humanidade perdida. Então, irmãos, é impossível, né? Não tem como nós nunca conhecermos um pouco desse Deus. Claro que na sua totalidade não tem como conhecermos, certo? Quando Moisés estava lá em Deuteronômio, ele nos fala o seguinte, que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as coisas que Deus não revelou, as coisas ocultas, são para o Senhor nosso Deus, ok? Então, nosso Deus, ele não é um Deus egoísta, ele é um Deus que deseja se aproximar do homem, deseja cada dia mais se relacionar-se com o homem. Ele é um Deus disposto a se revelar a alguém, né? Através da palavra, através de uma vida com Ele, através da oração. Existem várias formas de nós encontrarmos a Deus, né? Nós conhecemos ao Senhor e temos essa intimidade com Ele. Então, essa doutrina é totalmente errada, de que Deus não é possível conhecer a Deus, ok? Quantas e quantas vezes Deus não expôs, né, a sua vontade, não expôs o desejo de seu coração em relação ao povo de Israel, levantando juízes, levantando profetas, para que profetizassem as verdades que ele desejava que o povo soubesse. Verdades estas que, na maioria das vezes, iam totalmente
né, estavam totalmente sendo distorcidas e desobedecidas por uma nação tão pecaminosa como foi a nação de Israel, tão rebelde, desobediente, privilegiando mais as nações vizinhas, invejando seus costumes, as suas idolatrias, do que preferir seguir esse Deus, né? E as suas orientações, que conforme ele mesmo diz, que são pensamentos de paz e não de mal. Falando ele o que não deseja que nós nos demos mal, mas que nós nos demos bem, tenhamos um futuro de paz e não de morte, não de desgraças e não de violência, mas um futuro abençoado por Ele, ok? Tanto que eu admiro muito a família do Salmo 128, se não me falha a memória. Você pode conferir aí a vontade de Deus para uma família, certo? E as bênçãos que Ele concede, é isso mesmo, Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Olha que coisa maravilhosa, bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, e feliz serás, e te irá bem. Te irá bem, exatamente como Deus quer, o bem-estar do homem, ok? Ele diz que a mulher desse homem, ou esposo dessa mulher, ele será como uma videira frutífera, ok? Aos lados da sua casa, os seus filhos, como planta de oliveira à roda da sua mesa, ou seja, uma mulher casada com um homem temente a Deus, ou um homem casado com uma mulher temente a Deus, essa mulher, esse homem é abençoado. Aos lados, por onde ele vai, ele semeia bênçãos, palavra de bênçãos e não palavra de maldição. Ele é uma pessoa admirada pelos seus vizinhos, devido à sua conduta tão diferenciada, devido à sua conduta tão expositiva ali de reino, de presença de Deus, de vida com Deus, que faz com que as pessoas notem, certo? Eu vi uma pregação que dizia que nós precisamos trazer o reino de Deus que é invisível, para que ele venha a ser visível para as pessoas, né? E o meio, o instrumento para que essa visibilidade do reino de Deus seja exposta, seja conhecida, somos nós, somos eu e você. Então, através de nós, o reino pode ser visível aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos alunos, aqueles que estão no nosso trabalho, no nosso emprego. Então, que nós possamos pedir a Deus que nos use como canal de promoção, de visibilidade de reino, promover, né, o reino de Deus a olho nu. Não é como as pessoas do mundo estão pensando, que não se pode conhecer mais sobre o céu, sobre Deus, porque tudo é muito oculto, tudo é muito sagrado, tudo é muito divino. Ora, mas se aquele que é divino, se aquele que é sagrado desejou, por vontade própria, revelar esse mundo, quem somos nós para ocultar esse mundo? Que possamos pedir a Deus que nos use como canais de bênçãos, e a nossa casa venha a ser um lar diferente, venha a ser um exemplo, venha a ser exemplo de uma família que serve a Deus. Amém? E aí temos os ebionitas, certo? Eram judeus cristãos que adoravam cerimônias mosaicas. Eles diziam que Jesus havia promulgado lei de forma rígida, certo? Aí tem os maniqueus,
O ensino deles dava ênfase ao fato do universo composto dos reinos das trevas e luz. Recusavam Jesus. Criam um Cristo celestial, severo quanto à obediência e ao ascetismo, renunciavam ao casamento. Ok? Então, mais um grupo aí, certo, de heréticos, aqueles que pregavam heresias. Temos os arianos, certo? Eles diziam que o Cristo é o primeiro dos seres criados através de quem todas as outras coisas são feitas. Por antecipação devido à glória que haveria de ter no final, ele é chamado de Logos, o Filho unigênito. Segundo ele, Jesus pode ser chamado de Deus apesar de não possuir a deidade no sentido pleno. Então, para eles aí, irmãos, Jesus não possui a deidade completa, né? É como se ele fosse um ser incompleto, divino, né? Mas não na completude assim como se fosse separar Jesus de Deus, certo? Mas nós já temos aprendido, não podemos esquecer que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 pessoas distintas, porém com a mesma substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não são 3 deuses, apenas um Deus, subsistindo em 3 pessoas, agindo por intermédio de 3 pessoas. Arianos. Temos apolinarianos, irmãos. Esses aí ensinavam que a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou espíritos humanos. Para eles, a mente e o Espírito de Cristo provinham de sua natureza divina. Para eles, Cristo tinha de ser pleno e verdadeiramente homem, a fim de nos salvar de modo igualmente pleno. Ou seja, não tinha para eles como ser Deus, né? Tinha que ser somente homem ali, para que o sacrifício fosse completo e atingisse o êxito, né? Atingisse o que tinha de atingir. Tem os nestorianos, ensinavam a existência de 2 pessoas separadas do mesmo Cristo, uma humana e outra divina. Olha aí. Então, eles usavam, né, dessa separação, natureza 100% homem, 100% Deus, dividindo-se em 2 pessoas, totalmente errado. Nestorianos são eles. Os eutiquistas. Cristo possuía uma só natureza, certo? Totalmente errado também. O que a Bíblia diz, agora o que a Bíblia diz, irmãos, aqui fala que da divindade de plena humanidade de Jesus é bem clara, né? Continua dizendo que no caso do gnosticismo que surgiu antes do Novo Testamento, estava sendo descrito, alguns livros refutaram.